ao vivo no Face. Oi, gente, boa noite. Para variar, Elaine, Mariana, boa noite, gente. Para variar, consegui entrar no Face, não consegui entrar no Instagram. Hoje a gente está com uma variação de internet aqui mais complicada, né? Desde ontem, que tá bem complicado. Então, gente, se cair, eu tento entrar novamente para a galera que tá no Face. Aqui no Instagram eu não tô conseguindo entrar para variar. Eu acho que agora entrou. Pronto, entrou. Boa noite, Instagram. Boa noite, Facebook. Boa noite, meninas. Hoje eu queria começar assim pedindo para, principalmente quem está entrando pela primeira vez, né, e que não é meu aluno, não foi meu aluno, não foi aluno do Dialógico, não foi aluno do curso online. É claro que vocês são super bem-vindos, eu adoro ver o nomezinho e a carinha conhecida de vocês, mas se por acaso vocês estiverem entrando pela primeira vez, dá um alô, diz de onde é, como é que vocês chegaram até aqui. Isso é importante para que eu possa saber para quem eu tô falando, né, gente? Sempre que eu vejo um nomezinho conhecido assim, é muito bacana, porque me dá aquela sensação assim de que eu não tô falando para as paredes, né? De que vocês estão aqui me acompanhando e validando aquilo que eu tenho para falar. Super obrigado. Boa noite para todo mundo. Eu acho que está todo mundo me vendo e me ouvindo. Eu espero que a conexão se mantenha. Pessoal do Instagram, conexão do Instagram é sempre mais complicada. Se eu sumir daqui, corre para a página Gestalt Terapia com Crianças, Teoria e Prática do Facebook, que costuma ser mais regular e é onde a live fica postada também para a posteridade, tá? Então vamos lá. Hoje a gente vai continuar falando de contrato. Eu separei aqui, eu tô com um papelzinho, uma colinha, algumas dúvidas, algumas questões que as pessoas foram deixando. E aí eu volto a pedir para vocês, toda vez que vocês tiverem questões, dúvidas a respeito do que foi falado na live, deixe as dúvidas nos comentários da live, porque depois eu dou uma olhada em todos os comentários, vejo o que eu consigo responder. Se eu acho que vai ficar muito grande, eu guardo para a live seguinte, mas é muito importante que vocês deixem os comentários, as perguntas, as questões nos comentários da live. Gente, pelo amor de Deus, não me enlouqueçam, porque eu recebo mensagem de todos os lados do planeta, em todos os messengers, de todas as páginas do Facebook, do meu perfil pessoal, do perfil do Dialógico, da página do Gestalt Terapia com Crianças, messenger do Facebook, direct do Instagram, não sei o que, uma confusão. E nessa confusão de que vocês ficam me catando de todos os lados, às vezes a mesma pessoa de vários lados, eu posso acabar perdendo alguém, tá? Então, gente, vamos lá, foco, concentração. Tudo bem, se quer falar alguma coisa comigo em particular, não vai botar nos comentários da live. Mas se forem questões ligadas à live, pode deixar nos comentários que eu vou ler, e na medida em que a gente for fazendo as nossas mini lives, né? Porque como eu já prometi, elas não serão grandes, por isso elas são semanais. Na medida em que eu for fazendo as mini lives, eu vou tentando responder todo mundo, beleza? Combinado assim, não me catem loucamente por aí. Outra coisa que eu preciso dizer, eu preciso aproveitar esse momentinho para dar aqueles avisos. Outra coisa que eu preciso dizer, gente, é o seguinte: vocês podem me mandar mensagens, vocês podem me perguntar coisas. Eu sou uma pessoa absolutamente acessível, mas eu ainda durmo, sabe? Então, assim, eu estabeleci para mim
que a partir de um determinado horário eu não respondo mensagens de trabalho, sabe assim? Durante a noite, de madrugada, e que a gente faz outras coisitas. Então, eu peço paciência para quem muitas vezes me manda. Às vezes é uma mensagem no Instagram, às vezes é um WhatsApp. Eu não vou responder imediatamente, mas eu respondo vocês, ok? Eu só preciso ter uma divisão entre a minha vida profissional e a minha vida pessoal, porque senão fica tudo embolado e eu não poderia estar aqui falando tantas coisas que eu falo se eu não sei fazer isso na minha própria vida, tá? Bom, esses eram os avisos. Ah, sim, tem um outro aviso. Aproveitar também a live. Gente, 2 perguntas recorrentes, porque a gente está na reta final das inscrições para as turmas dos cursos de formação aqui do Dialógico, que vão começar em 2019, né? Temporada 2019 até 2021. É o curso de clínica de adultos e o curso de clínica de crianças. Em ambos, eu só aceito profissionais e estudantes de psicologia. Eu sei que em outros lugares existem outras propostas, outras formações que aceitam médicos, que aceitam outros profissionais da área de saúde, mas eu, no curso do Dialógico, só abro para estudantes do último ano e profissionais de psicologia, porque eu entendo que eu construo um curso de formação de psicoterapeutas e eu trabalho com a ideia de que psicoterapia é atribuição do psicólogo e não de qualquer outro profissional da área de saúde. E para ser congruente com aquilo que eu acredito, eu monto um curso voltado para a formação de psicoterapeutas psicólogos. Portanto, eu não aceito outros profissionais, mas né, existem uma série de outras instituições que vão oferecer outros tipos de curso e que profissionais que não são da psicologia vão poder fazer, tá bom? Isso é uma coisa. Qual era a outra coisa, hein, gente, que eu tinha anotado aqui, porque eu sou muito louca. Deixa eu ver aqui. Tá. Ah, sim, né? Olha só, eu esquecendo o óbvio. É a segunda pergunta sobre a formação. Sobre a possibilidade da formação online. Novamente, sem querer polemizar, porque existem diferenças de posturas e de propostas, eu não proponho formação online. O que nós aqui no Dialógico estamos fazendo desde o ano passado, em caráter experimental, é propor os nossos cursos de extensão, Gestalt Terapia com crianças e Gestalt Terapia com adolescentes na versão online, na sua versão online, de modo que esse saber possa chegar num número maior de pessoas, mas sempre com a ressalva de que existe uma dimensão da vivência grupal, que existe uma dimensão da experimentação, que existe uma dimensão da troca que é cara à Gestalt Terapia, que é fundamental na Gestalt Terapia, que fica de fora de qualquer proposta online. Então, um curso de extensão que tem a ideia de apresentar aquela temática para o grande público, beleza de ser online, beleza de ser assim como a gente está fazendo agora. Um curso de formação de psicoterapeutas, eu não posso abrir mão de ao menos uma parte presencial. Não dá para ser 100% online, não dá para a gente fazer tudo que a gente precisa fazer, na minha concepção, num curso de formação de Gestalt terapeutas só através desse instrumento. Então, gente, novamente, eu não vou poder dar conta dessa demanda. Algumas pessoas já me perguntaram, né, que tal, Luciano, um curso híbrido, misto, que misture o online com alguma coisa de presencial? Sim, é uma coisa a ser pensada, mas nesse momento ainda não,
né? É uma coisa a ser pensada, mas eu já digo que eu não abro mão de pelo menos alguns módulos presenciais, para que a gente possa fazer jus à Gestalt terapia e aquilo que, na minha concepção, a define, tá? Agora sim, todos os avisos. Voltamos à nossa temática de contrato terapêutico. Para quem está chegando agora, para quem está meio desavisado, eu comecei essas, o que eu chamo de mini lives, toda quinta-feira, às 20 horas e 15 minutos, vai no máximo até 21 horas, e eu comecei essa sequência na primeira semana de fevereiro, falando sobre a questão do trabalho com a família e com os responsáveis na clínica com crianças, que é a nossa temática aqui, tanto no perfil do Instagram quanto na página do Face. E essa temática veio se desdobrando ao longo das quintas-feiras. Na página do Facebook, Gestalt Terapia com Crianças, Teoria e Prática, vocês encontram todas as lives, e eu estou subindo as lives aos poucos, porque eu não tenho ninguém para fazer isso para mim, então muita calma nessa hora. Eu estou subindo essas lives também para o YouTube, para o canal do Gestalt Terapia com Crianças, para que elas estejam em locais diferentes, né? Porque principalmente o Facebook dando pau, se a gente guarda tudo no Facebook e de repente ele some, acabou, né, tudo que a gente vem fazendo. E semana passada eu falei sobre a importância do contrato terapêutico, sobre o quanto que é importante nesse momento inicial da psicoterapia, amarrar esse contrato com aqueles que procuram a psicoterapia, amarrar esse contrato com os adultos. Falei assim do quanto que o contrato ele não se reduz a questões objetivas como dia, horário, frequência, preço, férias, desmarcações e coisas desse gênero, mas que elas entram no contrato, mas que não só, que também é a grande oportunidade que a gente tem de implicar e responsabilizar e comprometer esses pais com a psicoterapia da criança, deixando claro a forma como a gente trabalha, deixando claro o uso da linguagem lúdica, deixando claro o quanto que o trabalho do psicoterapeuta de crianças é um trabalho de parceria e, portanto, precisa deles, precisa da participação deles, e por isso todas essas questões, todas essas condições para que o trabalho aconteça precisam ficar muito claras desde o início, de modo que é pegar ou largar, de modo que eles possam escolher se eles vão se comprometer com o trabalho que acontece desse jeito, tá? E, portanto, com isso, a gente diminui muito a possibilidade de ter problemas ao longo do processo terapêutico no que diz respeito a essas nossas condições de trabalho que são tão importantes, né? O contrato, ele precisa ser bom para mim, ele precisa me dar condições de fazer o meu melhor, e ao mesmo tempo ele não precisa ser só bom para mim, mas ele precisa ser terapêutico para o cliente, o que significa que nem sempre ele vai ser legalzinho para o cliente, porque às vezes o legalzinho para o cliente é o que atende o funcionamento neurótico do cliente e, portanto, não o ajuda, não trabalha o que precisa ser trabalhado e acaba fazendo do processo terapêutico um engodo, uma enrolação. Então eu falei bastante disso semana passada, é uma coisa que os meus alunos sabem que eu bato muito nessa tecla, porque quanto mais claro a gente consegue ser nesse início da terapia a respeito desses contornos e desses limites, maior a chance da gente conseguir condições ótimas de trabalho e, portanto, de auxiliar essa criança e essa família. Por isso eu bato muito nessa tecla. Então, quem
quiser saber mais um pouquinho sobre o que eu falei, assiste a live da semana passada, senão eu vou ficar fazendo retrospectiva, vou falar tudo de novo, porque eu sou muito faladeira, porque hoje eu selecionei na verdade não, eu peguei as questões que ficaram na última live para dar respostas mais pontuais, porque são questões que dizem respeito ao contrato. Então, a primeira questão é da Fabrícia. Fabrícia, não sei se você está aí hoje, minha linda, muito obrigada pela tua participação na live passada, com várias pontuações legais. Fabrícia, ela pergunta a respeito, porque eu digo que é muito importante deixar tudo claro no início, para que os pais se comprometam, blá blá blá. E aí ela pergunta, e quando os pais sugerem uma espécie de revisão dos combinados no meio da terapia, né? Como é que a gente faz isso? Porque eu tenho muita dó da criança já imbuída no processo terapêutico, e aí a gente faz o quê, né? E aí, né, o que eu digo para vocês? Tentativas de revisão do contrato, elas podem acontecer a qualquer momento do processo terapêutico. E a questão não é se existe a tentativa de revisão ou não existe a tentativa de revisão. Nós precisamos olhar para cada tentativa de revisão ou de quebra dos combinados com um olhar único e entender o que está acontecendo. Então, assim, eu já tive casos de pais, principalmente nos últimos 3 anos, que a gente, né, estamos vivendo, né, uma crise bem significativa em termos de empregos e tudo mais. Eu tive 2 crianças cujos pais ficaram desempregados, foram demitidos. E isso gerou um estresse, né, nesse orçamento e nas prioridades e no que faria em relação a isso. E particularmente, né, com essas 2 famílias, eu precisei rever alguns aspectos do contrato, de modo que essa terapia pudesse se manter, continuar acontecendo, independente do prognóstico que esses pais tinham a respeito da vida financeira deles, né? Independente, porque no que eles ficaram desempregados, eles não sabiam se iam se recolocar no mês seguinte ou no ano seguinte, né? Isso, inclusive, foi diferente. Com uma das crianças, essa recolocação foi mais rápida. Com outra criança, essa mãe, que era a pessoa que, inclusive, ganhava mais dentro dessa família, ela ficou quase 1 ano desempregada. E aí, a gente precisou rever. Então, nesse momento, existe um olhar para esse campo mais amplo, existe um olhar para as formas habituais desses pais, dessa criança, que permite que a gente entenda o que é uma dificuldade circunstancial, o que é uma dificuldade concreta e o que pode vir a ser uma forma de manipulação, uma forma de ganhar mais do que dar, uma forma de só querer receber e não querer dar nada em troca, uma forma de desvalorizar o nosso trabalho. Então é preciso ter um olhar para isso e entender isso sempre dentro do processo terapêutico da criança. Então, revisões, Fabrícia, podem acontecer. Agora, o sentido desse pedido precisa ser explicitado, né? O para que essa revisão está sendo feita precisa ser investigado e precisa ser problematizado. E ainda que a criança, né, precise sair da terapia, é muito importante que nós não tomemos o problema ou a impossibilidade pra gente. Inclusive, porque se essa tentativa de revisão do contrato for
na verdade, uma forma de resistência à psicoterapia, no momento que eu tento assumir, que eu digo que eu faço qualquer negócio, que eu faço desconto, que eu atendo de graça, né, eu vou perceber que eu estou me descabelando, me esforçando, tentando achar soluções muito mais do que a própria família. E isso já me diz alguma coisa a respeito dessa tentativa de revisão, dessa tentativa de quebra. É aquilo que eu disse para vocês na semana passada. Toda vez que eu estou mais interessada na terapia do que as pessoas que estão em terapia, tem alguma coisa errada, mesmo que a terapia seja de uma criança. E é por isso que a clínica de crianças não é para todo mundo. A clínica de criança é para os fortes, porque a gente precisa aprender a lidar com frustração e precisa aprender a frustrar, mesmo que isso signifique que uma criança, num dado momento, vai precisar lidar com a restrição que foi ocasionada por esses pais. Eu não posso encobrir isso, eu não posso tentar mascarar isso, porque essa criança precisa lidar com os pais que ela tem. E não sou eu que vou passar um pano em cima disso, porque eu não vou estar ajudando essa criança nem essa família. Certo? Então, revisão, ok, mas sempre com um olhar de para que isso está acontecendo e em que medida o que eu escolho fazer é terapêutico para essa criança e para essa família. Beleza? Muito bem. Aí tem a Clélia. Ai, gente, aqui tá um calor danado porque o ar-condicionado dessa sala quebrou. Eu tô morrendo aqui. A Clélia fez várias perguntas. Eu até vi alguém aqui no Instagram fazendo uma pergunta semelhante, e aí eu já vou responder. Ela pergunta se o contrato é verbal ou por escrito. Eu diria que o melhor dos mundos é os dois, né? Quer dizer, na verdade, eu acho importante que a gente possa falar do contrato, que a gente possa dizer, para que isso não fique impessoal, ou isso não passe assim pela mão da secretária, porque às vezes um contrato por escrito que não é falado, ele serve como um mediador, ele serve muitas vezes para dar conta da dificuldade do terapeuta de deixar claro quais são as condições de trabalho. Então a gente tem que ficar muito atento. Peraí, eu quero o contrato por escrito, porque aí eu não preciso falar, eu já empurro aquilo ali, lê, então tá bom, se leu e não disse nada, tá beleza. Ou eu quero o contrato por escrito, porque é uma forma das palavras não se perderem e ficarem num papel que pode ser consultado e pode ser usado em momentos de esquecimento, em momentos de confusão, em momentos de tentativas de quebra ou de revisão de contrato. Aí a gente está falando de uma outra história. Então, assim, durante um tempo eu fazia o contrato só verbal. Com o tempo, com a experiência, com diversos calotes que eu recebi, diversas decepções, desapontamentos e coisas do gênero, ao fazer contratos mal feitos, eu comecei a achar que talvez fazer isso por escrito, colocar em tópicos, alguma coisa que o cliente pudesse levar com ele como um lembrete, né? Como uma forma dele lembrar disso, seria importante, né? Principalmente com os pais. Eu não faço contrato por escrito com os meus clientes adultos, mas com os pais eu tinha um índice de problemas enorme. E eu entendo que isso tem a ver com a demanda e o comprometimento. O adulto, quando ele faz um contrato comigo, ele está fazendo um contrato comigo. A terapia é dele, ele sente os benefícios da terapia, ele está totalmente implicado na relação terapêutica. Quando a terapia é da criança, embora a gente acompanhe esses pais,
tem uma coisa que é para a criança, não é para eles. E que, portanto, em alguns momentos aquilo ali não é tão valorizado, não é tão qualificado, não dá tanta dó de deixar para lá, de tirar da prioridade, porque não é uma coisa que dói neles, sabe? Então eu sempre tive muito mais problemas com os pais do que com os meus pacientes adultos e, portanto, eu comecei a fazer o contrato por escrito. Mas isso não me exime de conversar sobre os tópicos. Então, olha só, esse aqui é o nosso contrato, a gente chama de contrato as regras que regem, né, essa nossa relação e que vão dar contorno para todo esse processo. Vamos ler junto, dá uma lida, você já leu, às vezes, né, dependendo do horário que esses pais são atendidos. Esse contrato é aqui no Dialógico, dado pela minha secretária. Eles começam a ler, mas eu retomo esse contrato com eles na sala, e aí a gente conversa sobre os tópicos, eles tiram as dúvidas, eu esclareço, e aí a gente caminha, como eu falei semana passada, no sentido deles poderem ler e poderem escolher se eles querem ou não trabalhar dessa forma que está sendo proposta aqui, certo? Eles levam para casa, então, uma cópia, e isso nos serve muitas vezes para dar aquela lembradinha naquele tópico que muitas vezes lá na frente pipoca e os pais não lembram. Aí eu tenho como dizer, lembra do nosso contrato, né? Que você levou inclusive impresso, assim, assim, assim. E aí a gente não fica num disse-me-disse, né? Do tipo, você disse, você não disse, você falou, você não falou. Porque aí 6 meses depois, 1 ano depois, nem eu vou lembrar se eu falei, entende? Então, quando a gente tem isso escrito e a gente tem uma tarefa de olhar para isso juntos, a gente corta essas possibilidades. Então, é desse jeito que eu faço, Clélia. Tem uma outra pergunta da Clélia. Essa pergunta, Clélia, eu não vou conseguir te responder aqui. Mas é uma pergunta muito, muito, muito importante. Que é a respeito de como calcular o valor da nossa sessão. Como calcular os nossos honorários. E isso é uma dificuldade muito grande para os psicoterapeutas, né? Teve uma outra... Ai, gente, cadê ela? Eu esqueci o nome dela. A gente até deu risada, porque ela escreveu horário ao invés de honorário. E eu disse, gente, como é que ela tem problema com horário? Era com honorários. Tem uma coisa de psicólogo... não vou dizer que são todos, né, mas eu conheço um monte. Todo grupo que eu faço, em algum momento do curso eu pergunto, gente, quem tem facilidade para cobrar, para estabelecer preço, para dizer preço para cliente, de boa, levanta a mão. Às vezes tem uma mãozinha, às vezes nenhuma. Né? Quando tem muita, tem 2. E aí tem toda uma fala de o quanto que é difícil, eu não sei cobrar. Desde eu não tenho coragem de cobrar, como se psicoterapia não fosse uma profissão, não fosse um serviço, não fosse algo que a gente faz, que demanda o nosso tempo, o nosso saber, o nosso conhecimento. Até eu quero cobrar, mas eu não sei como. Eu cobro pouco porque eu sou recém-formada, eu cobro muito porque eu já sou formada, eu cobro pelo quê? E aí, esse processo de formação de preço, ele é um processo muito delicado e que tem muitas variáveis. Mas uma coisa eu afirmo, nós precisamos levar em conta tudo que a gente gasta para estar ali diante daquela pessoa, todos os nossos custos. Além dos nossos custos, a gente precisa levar em conta tudo que a gente investiu e continua investindo na nossa formação. Isso é uma outra conta. Tem toda uma questão de um valor agregado na medida que você tem experiência e autoridade dentro daquilo que você faz.
eu não vou poder fazer contas com vocês, e aí eu tenho duas indicações. A primeira indicação é de um livro chamado, deixa eu ver se eu acho ele aqui, eu tinha separado ele aqui no computador, como é que é o nome dele? Finanças para Autônomos, é isso mesmo, gente, Finanças para Autônomos. O autor dele chama-se Eduardo Amuri. É um livro azulzinho, vocês super acham. Eu posso botar o link dele aqui depois, né, quando eu acabar a live, mas que é um livro bem legal, porque ele ensina psicólogo que não sabe lidar com dinheiro, que é povo de miçanga, sabe assim? Ele ensina psicólogo a fazer conta, ele ensina psicólogo a separar dinheiro pessoal de dinheiro profissional, ele ensina psicólogo a se organizar. Então, essa é a minha primeira indicação. A gente não vai saber, a gente não aprende isso em nenhuma faculdade, em nenhuma graduação. Muitas vezes a gente também não fala disso, porque dinheiro é uma coisa meio tabu, né, gente? A gente não fala isso muitas vezes. Obrigada, Aninha. Obrigada. A gente não fala disso na graduação. Eu tô falando com a Aninha, que é a minha segunda indicação, Ana Paula Meda, do @Viver de Psicologia Clínica. Ana Paula, minha linda. Ana Paula tá no Instagram, colocando o Instagram do Eduardo, do cara do Finanças para Autônomos. O Instagram da Ana Paula é Viver da Psicologia Clínica. Ana Paula é uma querida, uma ex-aluna do Dialógico, e que faz um trabalho muito legal e que cobre assim uma lacuna enorme, que é essa coisa das finanças para psicólogo, porque a gente tem essa coisa, né, do povo da miçanga, odeio matemática, odeio química, odeio tudo, eu quero estar aqui na relação. Só que a gente vive no mundo, só que a gente paga aluguel, a gente paga sublocação, a gente precisa fazer terapia e o nosso terapeuta cobra, a gente precisa fazer curso de formação e o curso de formação é caro, a gente precisa comprar livro, então a gente precisa saber cobrar, a gente precisa saber precificar o nosso tempo e o nosso conhecimento disponível para ajudar aquelas pessoas a crescerem, certo? Então, a Ana faz um trabalho muito legal, né? O próprio nome diz Viver da Psicologia Clínica, porque muita gente acha que isso não é possível, e é possível sim, desde que a gente se organize, desde que a gente deixe um pouco a miçanga de lado e pense que existe um lado mais objetivo que a gente precisa também cuidar. E com isso, né, a gente consegue se organizar. Então, Clélia, tem que levar todas essas coisas em conta. Dá uma olhada nesse livro, dá uma olhada no Instagram da Ana, no Viver da Psicologia Clínica. Eu tenho uma outra ex-aluna que também trabalha com essa questão da organização financeira. A Ana Paula é aqui do Rio de Janeiro, e tem a Priscila Bastos, o Instagram dela é Priscila Bastos. Priscila tem um curso online de organização financeira, também uma psicóloga que sacou, né, que precisava parar só de contar miçanga e se organizar para poder viver de psicologia, para poder investir na sua formação, oferecer um trabalho de qualidade. Todas essas coisas são muito importantes. Então, Ana Paula Meda, Priscila Bastos, Viver da Psicologia Clínica, e o livro do Eduardo, Finanças para Autônomos. Clélia, você está bem arrumada com essas indicações, tá? Sobre calcular honorários. Tá. Aí a Clélia me faz uma outra pergunta, que é engraçado, porque é uma pergunta às vezes dos pais. Ela me pergunta
se eu cobro e como eu cobro o atendimento dos pais. Gente, é o seguinte, o que eu cobro? Eu vou cobrar a minha hora de trabalho. E o que é a minha hora de trabalho? A minha hora de trabalho é o tempo que eu estou disponível com o meu saber especializado para olhar para aquela pessoa, para aquelas pessoas, e com o meu saber especializado, e que eu invisto, e que eu construo, e que eu batalho, e que eu enriqueço, e que eu fico ali polindo durante aquele tempo, eu ofereço algo para essa pessoa. Então tem o tempo, hora e o conhecimento. E o tempo e o conhecimento eu não ofereço somente para a criança. Se a gente voltar lá na primeira mini live, onde eu fundamento com a teoria da Gestalt terapia o trabalho com a família e com os responsáveis ao longo do processo terapêutico da criança, vocês vão entender que trabalhar com esses pais, atender esses pais, faz parte do trabalho. E se faz parte do trabalho, isso leva um tempo e demanda do psicoterapeuta um saber especializado. E vou dizer uma coisa para vocês, demanda muito saber especializado, porque esse manejo com a família, esse manejo com os responsáveis é um manejo muito difícil, é um manejo muito delicado, que demanda muita formação do psicoterapeuta. Haja terapia para a gente não se embolar com as questões de pais e filhos, né? Haja supervisão para a gente poder trocar ideia e ver onde a gente está comendo mosca, escorregando na casca de banana. Haja formação, estudo, base para que a gente ofereça sempre um trabalho de qualidade. E essas coisas, elas precisam ser pagas, elas precisam ser alimentadas e, portanto, quando você cobra do seu cliente, ele, na verdade, está investindo nele mesmo, porque no que você pode reinvestir parte desse dinheiro, não só para você sobreviver, né, comer e pagar contas, mas você reinveste na sua formação e isso gera um trabalho de melhor qualidade, tá? Então, Clélia, eu cobro o atendimento dos pais da mesma forma que eu cobro o atendimento da criança, e isso fica no contrato. E eu digo que às vezes os pais perguntam isso porque a lógica deles é assim: ah, mas a terapia da criança, quando eu venho, eu tenho que pagar? Sim, porque eu não mandei um clone, eu não deixei ele sozinho na sala, eu não fui tomar um café, eu tô ali, né? Eu tô ali com eles e muitas vezes eles me dão infinitamente mais trabalho do que a criança. Então, as nossas sessões com esses pais são pagas também, certo, Clélia? Da mesma forma que com as crianças. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Gente, é muito incrível como o tempo passa aqui. Eu estou olhando para o relógio, não estou acreditando que faltam 5 minutos para as 9, ou seja, a gente vai precisar terminar, mas eu tenho mais uma coisa para dizer ainda. Semana passada, eu não sei se alguém me perguntou, se fui eu mesma que lembrei, mas eu lembrei no final da live, acho que foi eu mesma, e que tem a ver com as perguntas que sempre surgem nos cursos, né? Porque eu estou falando da importância do contrato com os pais. E é preciso que a gente lembre que a criança não é uma pilastra, a criança não é uma parede, a criança não é uma porta. E, portanto, ela também precisa ser informada do que vai acontecer, de como vai acontecer, do que é esse espaço, do que a gente está fazendo aqui e como isso vai rolar
ao longo do tempo. É um erro e que parece óbvio, mas não é, porque eu já cansei de ouvir alunos em supervisão que começam a atender uma criança e ninguém fala nada para ninguém. Assim, a criança entra, o aluno, né, o psicoterapeuta convida a criança para brincar, a criança brinca, acaba a sessão, a criança vai embora, a criança volta, a criança entra na sala, a criança brinca e ninguém fala, e abafa o caso que ninguém fala nada sobre nada. E muitas vezes as pessoas estão atendendo essas crianças há meses, né? E nunca foi dito para a criança, por exemplo, que vocês vão se encontrar semanalmente. Nunca foi esclarecido para a criança que a gente tem um reloginho, olha o reloginho aqui, que a gente tem um reloginho e que a gente tem um tempo e que quando esse ponteiro fizer todo esse caminho e chegar aqui, acabou o nosso tempo, para que a criança possa olhar e se organizar dentro desse tempo. Ninguém disse para a criança por que ela está ali. De repente ela chegou num lugar com uma tia muito louca que faz tudo o que ela quer, aspas de novo, né? Num lugar cheio de brinquedo que ela escolhe o que vai brincar, ela brinca, vai embora, mas ela não sabe direito por que ela tá ali, né? Então isso é muito louco, gente. Quando a gente recebe uma criança pela primeira vez, e a gente vai ter oportunidade de falar melhor disso, mas é fundamental que você se apresente, que você dê uma síntese para a criança de como que vocês chegaram naquele ponto ali, de você e ela e você se conhecendo. Então, assim, eu já compartilhei com vocês em outra live que eu atendo os responsáveis primeiro e depois eu vejo a criança. Então, eu conto para essa criança que eu estive com esses pais, eu digo para essa criança em síntese, em uma linguagem que ela saiba, que ela consiga entender, tá? Não vou falar psicologuês com criança nenhuma, né? Eu digo para elas, por conta de que esses pais me procuraram, né? E que naquele momento, depois de conhecer esses pais, eu tô ali para conhecê-la. E que a gente pode se conhecer, e é a gente, porque eu tô conhecendo a criança, mas ela também está me conhecendo, ela também está conhecendo aquele espaço pela primeira vez. Então, nós vamos nos conhecer dentro deste contorno. A gente tem um tempo, a gente tem um lugar, a gente tem um horário que começa, a gente tem um horário que termina, e dentro disso a gente tem esse espaço com essas coisas, com esses recursos que a gente pode utilizar, né? E que é dado a ela a possibilidade de escolher como ela vai querer estar ali comigo. E isso é fundamental, isso é um mínimo de contorno para a criança. Claro que eu não vou entrar em detalhes de pagamento, de desmarcação, de falta de férias, esses detalhes com a criança, mas dentro daquilo que ela precisa saber, para ela entender o que ela está fazendo ali, né? E quais são as possibilidades daquele espaço, eu preciso sim dizer para ela, inclusive para que ela saia dessa primeira sessão também podendo escolher se ela vai voltar. Toda vez que eu termino uma sessão com uma criança pela primeira vez, eu digo para ela que a ideia é que a gente se encontre outro dia, na outra semana. Eu tenho um calendário também. Cadê o calendário? Sumiu. Um calendário, mostro para ela também, assim, um calendário analógico pra gente contar os dias, assim como o relógio. Mostro para ela que a ideia é a gente se encontrar de novo, e de novo, e de novo. E se ela topa, né? Como é que ela se sentiu ali, como é que ela tá naquele momento, e se ela topa que a gente se encontre de novo. Essa é a pergunta que eu faço para todas as crianças quando a gente termina essa primeira sessão, depois que eu dei para ela esse contorno.
de modo que a gente chega lá na recepção e vamos encontrar com um adulto responsável e nós dizemos para esse adulto, nós combinamos de nos encontrar na próxima semana. Porque da mesma forma que eu preciso do comprometimento desses pais, eu preciso do comprometimento dessa criança. Sim, eu sei que terminar a live com esta frase pode ser mega polêmico, porque eu já imagino um monte de perguntas. Mas Luciana, e se ela não quiser? Mas Luciana, e se não der pra falar? Mas Luciana, pode parar, calma. Eu vou falar disso na sequência. A única coisa que eu posso adiantar para vocês é o seguinte: uma criança ou mesmo um adolescente que não quer ficar na terapia, que está resistente a ficar na terapia, não vai ficar na terapia porque a gente obrigou. Não vai ficar na terapia porque a gente manipulou, seduziu, chantageou. Isso não vai acontecer, isso não é terapêutico e, portanto, o que eu quero dizer é o seguinte: quando a gente dá a chance da criança se sentir podendo escolher estar ali, é quando a gente aumenta exponencialmente a chance da criança voltar com uma escolha consciente, querendo estar ali, investida e comprometida com o espaço, certo? Vamos falar disso na próxima live. Eu sei que vão ter muitas perguntas, podem deixar, podem trazer os e se, porque aí começa, Luciana, e se? Porque eu atendi uma criança e não sei o quê. Tudo bem, deixem nos comentários, podem deixar no Insta, eu vou printar para poder responder semana que vem. No Facebook fica nos comentários, eu olho. Pode deixar, a gente continua. Hoje a gente usou esse tempinho para fechar, quer dizer, é um fechar-abrir, né? Porque se vocês fizerem outras perguntas, a gente vai conversar sobre. Mas para fechar essas questões que ficaram da live passada sobre contrato e para lembrar que nós precisamos também fazer um contrato com a criança de uma outra ordem, de uma outra forma, mas com o objetivo dela também se comprometer, dela também se responsabilizar, claro que nos termos de uma criança. E isso significa, mais do que qualquer outra coisa, respeito pela criança. Criança não é um negócio, um embrulho que a gente põe na terapia, tira da terapia. Agora você entra aqui e vai brincar. Agora você vai sair. Agora o tempo acabou. Agora você vai embora. Oi, fulaninho, você voltou. Não. Ela precisa saber do que se trata. Ela precisa saber que ela vai voltar, inclusive para ela ficar mais assegurada na hora de sair. Tem crianças que têm muita dificuldade de sair da sessão, são muitas implicações, então é respeito pela criança. A gente esquece disso. A gente esquece que criança não é um embrulho e que, portanto, ela precisa ser informada, portanto, as coisas precisam ser explicadas e é com esse respeito que a gente ganha a possibilidade de construir esse vínculo e é construindo esse vínculo que a gente consegue estabelecer uma relação efetivamente terapêutica. Eu vou parar de falar, porque senão vai dar 10 horas eu tô aqui de novo ainda. Tá certo, gente? Muito boa noite. Já passou de 9 horas, mas tudo bem, eu gastei 5 minutinhos dando assuntos gerais, né? Porque é muita mensagem. Muito obrigada pela audiência, muito obrigada por vocês estarem aqui. Quinta-feira que vem a gente volta. Eu vou olhar todas as perguntas, todos os comentários e volto aqui pra gente conversar, tá bom? Uma beijoca. Instagram ficou firme e forte, nem acredito. Vou terminar com vocês primeiro. Beijo. Encerrar vídeo ao vivo. Compartilhar. Galera do Facebook, agora vocês. Uma beijoca. Até uma próxima.